Olá, pessoal! Vamos abordar hoje o assunto mais solicitado no momento, que é a Instrução Normativa número 5, de 26 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que revogou a famosa Instrução Normativa número 2 de 2008, que tratava da questão de serviços continuados ou não, pela administração pública direta, federal, autárquica e fundacional. Apesar da nova legislação ter previsto o prazo de 120 dias para sua entrada em vigor, ficando nesse prazo, por enquanto, vigente a Instrução Normativa número 2, sendo aplicada a Instrução Normativa número 2, já agora em setembro, então nós teremos a efetivação, né, da Instrução Normativa número 5 em caráter definitivo. Então, os alunos, os servidores já estão preocupados com as novas diretrizes e, realmente, essa instrução normativa ela é fantástica, ela vem parametrizar, ela vem trazer aí novos procedimentos, sobretudo em relação à etapa interna da licitação, onde nós não tínhamos nenhum instrumento normativo delineando esses procedimentos para a etapa preparatória, e agora ficou bastante delimitada, muito clara a aplicação dessas diretrizes, desses novos paradigmas, sobretudo na etapa interna, na etapa do planejamento da licitação. É claro que a instrução também trouxe várias soluções e aspectos relacionados à etapa da seleção do fornecedor, da etapa da licitação e também na etapa de gestão de contratos e fiscalização, inclusive instituindo aí novos setores de fiscalização em vista da amplitude do contrato, de todos os riscos que o contrato administrativo, dependendo do objeto, ele tem, o que realmente precisa de novos setores, novos fiscais, não um único fiscal por contrato, mas sim atividade de fiscalização devidamente dividida. Assim, cada fiscal consegue verificar com muito mais propriedade as matérias da sua abrangência e o contrato tem, então, uma gestão, uma fiscalização exemplar. O objetivo da palestra de hoje é abordar unicamente, aqui de forma sumária, alguns aspectos relacionados ao planejamento da contratação. Então, nós não vamos entrar nesse momento na questão da gestão, fiscalização ou da licitação propriamente dita, porque a etapa de planejamento foi a que sofreu realmente a maior amplitude de modificações e soluções. Na realidade, o que acontece é que essa instrução ela vem consolidando uma série de práticas, de boas práticas e orientações que o próprio Tribunal de Contas da União já havia instituído e também os órgãos de controle, exemplo da AGU, e ela consolida, então, transformando em diretrizes, em sugestões, roteirizando aí o procedimento dos órgãos. É por isso que, apesar dessa instrução, a princípio, só ter aplicação para a administração pública direta federal, autárquica e fundacional, sem dúvida alguma, eu sugiro que todas as esferas governamentais estudem essa instrução, adotem normas similares, porque essa instrução realmente ela foi muito bem feita, muito bem elaborada pelo pessoal do Ministério do Planejamento e vale muito a pena para que a gente consiga, então, roteirizar os procedimentos da licitação desde a etapa de planejamento. Não adianta nada a licitação ser efetuada de uma forma exemplar se na etapa de planejamento nós tivermos ali erros que causarão a nulidade de todo o processo do ato nulo, né, ou de um erro ali que implica numa solução que não pode ser adotada, e aí muitas vezes vai se descobrir isso lá na etapa da licitação e perde-se todo o tempo, todo o trabalho que foi disponibilizado até então. Por isso que a etapa preparatória, a etapa de planejamento, ela é a chave, é lá que se inicia o sucesso daquela contratação, né, na confecção dos materiais, na descrição adequada do objeto e mais. O novo contexto da instrução, que é pensar o objeto. Então, agora o contexto da etapa interna é elaborar toda uma equipe, designar uma equipe que vai se planejar para essa etapa, que é uma etapa super importante, e vários estudos, vários levantamentos são efetuados nessa etapa antes de lançar o instrumento convocatório.
aqui a gente pode prevenir o que vai dar errado, a gente vai pensar o objeto, pensar nas soluções. Então, vamos aplicar aí o trabalho dos servidores envolvidos, onde necessita ser aplicado, que é na questão de pensar o objeto, pensar soluções, metodologias, prever os riscos, o que poderia dar errado nessa contratação, como que a gente consegue minimizar, contingenciar esses riscos. Então, esse é o grande foco da instrução normativa para a questão do planejamento, da etapa preparatória da licitação. Claro, a instrução ela já começa com o óbvio, né? Então, logo que vocês forem dar uma olhada nessa instrução normativa número 5, vocês vão verificar que ela traz aí vários conceitos que já são aplicados faz tempo, mas deixando esclarecido o óbvio, como, por exemplo, a contratação de serviços. Quando a gente fala em terceirização, nós estamos aqui nos referindo à contratação de serviços. Por exemplo, o órgão público vai fazer a contratação da manutenção dos seus equipamentos eletrônicos, do serviço de limpeza do prédio. Então, terceirizar atividades para que uma outra empresa faça essas atividades no órgão. Essa terceirização é sempre uma contratação de serviços, de prestação de serviços, não é contratação de mão de obra, de servidores, de funcionários, né? Porque a contratação de pessoa física, como servidor, como funcionário, a gente faz por intermédio do concurso público. Então, aqui a gente não contrata pessoas, a gente contrata serviços. Então, o foco da instrução é realmente a contratação em resultados. Você não vai contratar uma faxineira, 2 faxineiras, você vai contratar 1 metro quadrado a ser limpo. Então, ela vem com todas essas novas orientações aí, com foco em resultado, o que garante realmente um sucesso aí para o planejamento, para aquela contratação. E vamos então ao que interessa, pessoal. Vamos entrar então nas implicações dessa instrução na fase de planejamento da licitação. Quero só aproveitar, pedir para que, se você não é inscrito ainda no nosso canal, faça a sua inscrição aqui no YouTube, para que você sempre seja notificado quando algum vídeo novo for lançado. E também, se você gostar desse vídeo, se estiver gostando, por favor, já deixa seu like, deixa seu comentário aqui abaixo, para que a gente possa acompanhar o feedback aí dos nossos alunos. Então, perfeito, pessoal. Quais são as implicações, então, dessa nova instrução número 5 de 2017 na etapa de planejamento da licitação? Bom, então ela já traz, primeiramente, os pilares da contratação, né? A ideia de 3 pilares, que seria o planejamento, a seleção do fornecedor e a gestão contratual. Um pilar depende do outro, porque não adianta nada a gente efetuar um planejamento bem feito e no momento de selecionar o fornecedor isso ser feito de forma irregular. Ou a gente fazer um planejamento bem feito, uma licitação exemplar e depois não ter uma fiscalização do contrato, deixar simplesmente aquele fornecedor executar um serviço de forma ruim e não abrir o devido processo administrativo para sancioná-lo. Então, um pilar depende do outro para a gente ter um sucesso final, nosso objetivo final na nossa contratação. Na etapa de planejamento, então, essa instrução ela traz um roteiro, ela traz o passo a passo que precisa ser implementado aí pelos órgãos para garantir que realmente aquela execução ela vai funcionar, ela vai atingir o resultado que a administração precisa no momento de executar aquele serviço. Então, essa etapa de planejamento, pessoal, lá no artigo 21 da Instrução Normativa número 5, vocês vão encontrar o passo a passo, quais são o roteiro que a gente tem que seguir. Eu fiz aqui uma consolidação, levando em conta não só o artigo 21, mas toda a instrução normativa, e transformei no roteiro que eu vou apresentar aqui para vocês. A primeira fase, pessoal, é a chamada de estudos preliminares. Então, veja, a nossa legislação, nosso regramento geral, não traz essa etapa de forma expressa. Não obstante, o Tribunal de Contas da União ele já vinha orientando que toda licitação deveria ter uma fase prévia de estudos preliminares. Por quê? Para que seja efetuado um levantamento daquele objeto, um estudo pormenorizado daquele objeto, levando em consideração as soluções, as metodologias do mercado, porque muitas vezes, no momento que a gente faz esse procedimento inicial, que a gente tem a intenção de promover uma licitação, de abrir uma licitação,
é muito comum, quando chega lá na etapa de repente, confeccionar e lançar um instrumento convocatório, publicar o edital, que a administração verifique a inviabilidade daquela solução, que não há como fazer a contratação daquela solução, daquele objeto, daquele tipo, daquela metodologia, mas até aí já foram perdidos muito tempo, já foram perdidos meses de trabalho, muitas vezes efetuados investimentos em estudos. Então, para que isso não aconteça, o tribunal ele já vinha orientando e agora foi previsto de forma expressa na instrução a elaboração de estudos preliminares. Então, veja, tudo isso que a gente vai falar agora é efetuado antes mesmo de elaborar o termo de referência, projeto básico e antes de elaborar, obviamente, o edital. Então, eu preciso fazer uma etapa preliminar de estudos prévios, onde a administração ela vai efetuar todo o levantamento necessário para estudar aquele objeto e outros aspectos relacionados à contratação, à licitação, antes que servirão, na verdade, como base para a posterior confecção do termo de referência ou do projeto básico. Então, aqui só as diretrizes, no anexo 3 da Instrução Normativa número 5, vocês vão encontrar todas as diretrizes para a confecção desses estudos preliminares. Esse documento, pessoal, no mínimo, o que ele precisa conter? É o que a Instrução Normativa traz. A necessidade da contratação, estimativa de quantitativos, os preços referenciais, a questão do objeto ser parcelado ou não e a declaração de viabilidade ou não da contratação. Na verdade, esses são os requisitos mínimos. O rol da Instrução Normativa número 5 é muito maior, é mais amplo. Dependendo do objeto, a gente vai englobar as demais diretrizes, né? Só para dar um exemplo, quando a gente abre no anexo 3 das diretrizes relacionadas a esses estudos preliminares, nós teremos que fazer, então, todo o levantamento a respeito de elementos essenciais daquele objeto, por exemplo, todos os normativos que disciplinam aquele tipo de serviço, para a gente então ter uma noção de tudo que vai ser solicitado ou não relativamente àquele objeto que vai ser licitado. Analisar as contratações anteriores do órgão. Então, veja, pessoal, a gente vai pegar todos os contratos anteriores daquele objeto e vamos verificar o que deu errado. O que deu errado no passado e que a gente não vai repetir na licitação atual. Ou o que deu certo no passado e aí a gente vai continuar, então, efetuando aquelas exigências. E aí, vejam que, nesse caso, a gente precisa de uma equipe realmente multidisciplinar, porque muitas vezes é o fiscal do contrato que atua no dia a dia daquele objeto que vai poder chegar para a equipe de planejamento e falar, olha, no último contrato, naquele serviço, essa cláusula aqui do contrato não deu certa, essa exigência aqui que vocês efetuaram não funcionou, porque abre uma brecha para duas interpretações, ou porque o serviço no final não ficou de acordo com o que a gente exigia, então a exigência foi feita de forma equivocada, precisa refazer. Então, vejam que nesse momento a gente precisa realmente que a equipe ela tenha esse feedback do próprio fiscal, do pessoal da comissão de licitação ou pregoeiro, que entendem da parte de compras mesmo, da parte de licitações e também poderão trazer à tona aí quais foram os problemas encontrados durante o julgamento daquela sessão. A gente vai chegar, inclusive, pessoal, aqui, que eu vou explicar para vocês que uma grande diferença foi a questão de a obrigatoriedade de designar quem são os servidores que vão atuar na etapa de planejamento. E nesse momento, quando a autoridade competente faz a designação desse pessoal, ela pode também já fazer a designação do fiscal, porque aí o fiscal já consegue participar de todas as etapas, inclusive nesse auxílio técnico, porque é ele que entende do objeto. E ele tem esse entendimento, essa vivência que ele teve nas contratações anteriores, mas do que ninguém ele vai poder auxiliar a administração no momento de fazer as correções devidas em relação ao objeto, falar o que deu certo, o que deu errado, para que os erros do passado não se repitam nas novas licitações. Então, veja, a gente vai começar aqui a pensar o objeto. Não é simplesmente um trabalho de recorte e cole. Aqui a gente tem que pensar o objeto tentando melhorias, tentando sempre implementar para que a melhor solução seja adotada na próxima licitação que a gente está abrindo agora. Bom,
E ainda, pessoal, se for necessário, outros fatores, claro, vão compor esses estudos preliminares. Então, você vai encontrar tanto no anexo 3 todas as diretrizes, quanto no próprio artigo 21, vocês têm todas as diretrizes para a confecção aí desses estudos preliminares. Se for a licitação por sistema de registro de preços, a instrução traz a sugestão de que esses estudos preliminares sejam efetuados pelo órgão gerenciador, por cada um dos participantes, e um outro estudo para a formalização da ata de registro de preços. Então, tanto para a ata, quanto pelo gerenciador, quanto por cada participante ter esse estudo preliminar. O que vai mudar é que em cada um desses estudos, alguns atos são dispensados. No próprio artigo 24, parágrafo 1º, vocês vão encontrar esse rol e quais são os itens que podem ser dispensados quando for o participante ou quando for o estudo preliminar para a formação da ata de registro de preços, diminuindo aí o trabalho da equipe de planejamento. E, então, esses estudos preliminares serão anexo obrigatório do projeto básico ou termo de referência, exceto informações lá de planejamento do órgão que sejam sigilosas, em caráter sigiloso, e aí a gente só vai colocar os trechos que podem ser divulgados, tá? Perfeito, terminei a etapa de estudos preliminares. A próxima etapa, pessoal, é a de gerenciamento de riscos. Então, essa é a segunda etapa de gerenciamento de riscos que a gente vai ter que efetuar antes mesmo de elaborar o projeto básico ou termo de referência. A etapa de gerenciamento de riscos, ela vai se materializar num documento chamado mapa de riscos. Esse mapa, vocês têm um modelo no anexo 4 dessa instrução normativa número 5, e o que a instrução prevê é que esse gerenciamento de riscos que vai ser confeccionado, vai ser transformado num mapa de riscos, ele precisa ser atualizado e juntado algumas vezes nos autos do processo. A instrução traz quais seriam as etapas, no mínimo, que eu deveria atualizar e juntar esse mapa de riscos nos autos do processo. Então, a primeira fase seria logo ao final da elaboração desses estudos preliminares. Seria o primeiro momento que eu teria que anexar esse mapa nos autos do processo. Depois, ao final da elaboração do termo de referência ou projeto básico, novamente a gente atualiza e anexa o mapa de riscos. E após a fase de seleção de fornecedores, né, da licitação propriamente dita, e ainda durante a gestão de contratos, mediante a ocorrência de alguma situação relevante que cause a necessidade da atualização e, novamente, a juntada do mapa de riscos nos autos do processo. Agora, para que serve, pessoal, esse gerenciamento de riscos, esse mapa? Na verdade, com esse gerenciamento, a gente vai efetuar o quê? Uma análise, um estudo, um levantamento de quais são os riscos que podem ocorrer naquela futura contratação. A gente vai tentar prevenir o que poderia dar errado. Então, essa prevenção do que pode dar errado, a administração ela vai ter que fazer o levantamento de uma série de dúvidas, vai ter que pensar o objeto em todos os ângulos. Então, o que poderia dar errado? Quais são os riscos que podem existir nessa contratação, então, tanto em relação ao próprio objeto, quanto em relação à execução, a questão, por exemplo, da contratada em efetuar o pagamento das obrigações trabalhistas, fiscais aos seus empregados. Então, o que pode dar errado? Como que a gente pode minimizar esses riscos? Como podemos contingenciar esses riscos? O que poderia acontecer para a administração não conseguir o resultado pretendido daquela contratação? Então, a gente vai pensar todos os riscos que poderiam, tudo que poderia dar errado, que poderia inibir a execução do objeto ou causar algum risco na sua execução em relação ao objeto, em relação ao pagamento das verbas trabalhistas, fiscais, e até por conta disso é possível já nessa fase inicial, se for de repente os contratos onde nós temos aí a seção exclusiva de mão de obra, a própria instrução traz a possibilidade de adoção de conta, depósito vinculada, bloqueada para movimentação, ou pagamento por fato gerador. Eles estão aí para editar os seus cadernos a respeito do tema, porque principalmente se for pagamento por fato gerador, ainda não pode ser aplicado antes que tenha o caderno de planejamento do próprio Ministério, que já está aí
em previsão, né, para ser editada até setembro de 2017, mas são sempre etapas que precisam ser pensadas agora, na etapa do planejamento da licitação. Então, a gente pensa na execução, o que pode dar de errado, o que pode acontecer, quais os riscos, quais os impactos, quais as consequências de cada uma daquelas ações e o que a gente pode fazer para minimizar, para contingenciar da melhor forma possível os riscos nesses objetos. Esse, então, o gerenciamento, ele é efetuado nessa etapa interna e com os estudos preliminares e o gerenciamento de riscos prontos, aí que a gente vai partir para a elaboração do termo de referência ou do projeto básico. No anexo 5 da instrução normativa, você tem todas as diretrizes para a elaboração do termo de referência ou projeto básico, né? Da mesma forma, o gerenciamento de riscos, pessoal, é no anexo 4 que vocês vão encontrar as diretrizes para confeccioná-lo, né? Tem um modelo. E o que acontece com esse termo de referência ou projeto básico? A princípio, né, o que a instrução normativa ela traz de novidades? Tanto o termo de referência, quanto o projeto básico, quanto ato convocatório, né, edital, instrumento convocatório, contratos, esses documentos, a instrução, ela achou por bem o que? Padronizar. Então, a própria AGU, ela contou com o auxílio da AGU, tem efetuado aí minutas padrões desses instrumentos, inclusive atos de dispensa ou inexigibilidade, né, de contratação direta. E a ordem é que a administração pública direta, autárquica e fundacional faça a utilização obrigatória dessas minutas padronizadas, de forma que, se não utilizar essas minutas padronizadas ou alterar algo na minuta, isso precisa estar justificado nos autos do processo. Então, a regra é utilizar a minuta, por quê? Para que a gente possa utilizar o serviço dos servidores aonde realmente precisa, que é a questão de pensar o objeto, né? Pensar essa análise de estudos preliminares, esses levantamentos de dados essenciais, esse estudo de análise de riscos. Então, vamos já utilizar as minutas padronizadas, que já passaram pelo aval, né, pela análise detalhada do pessoal da AGU, e a gente deixa, então, a equipe de planejamento trabalhando onde ela deve trabalhar, que é pensando aquele objeto. Então, essas etapas, pessoal, que eu passei para vocês, né, tanto dos estudos preliminares, quanto do gerenciamento de risco, quanto do projeto básico termo de referência, elas se aplicam tanto nas licitações quanto nas contratações diretas. Contratações diretas no que couber, por quê? Porque a própria instrução traz os casos de contratação direta que a gente vai dispensar algumas etapas da fase de planejamento. Então, vamos lá, quais seriam elas? As etapas de estudos preliminares e gerenciamento de riscos estariam dispensadas nos casos de contratação direta por pequeno valor, que é o artigo 24.1 e 2, no caso de contratação direta emergencial ou calamidade, que é o artigo 24, inciso 4, e no caso de remanescente de obra, serviço ou fornecimento por contratação direta, que é o artigo 24, inciso 11 da Lei 8.666. Então, fora essas hipóteses, nessas hipóteses a gente pode dispensar na etapa de planejamento a questão dos estudos preliminares e do gerenciamento de riscos. Porém, nos demais casos, regra geral, se aplicam todas essas etapas na fase preparatória de planejamento, tanto de uma licitação quanto de uma contratação direta por dispensa ou inexigibilidade. E aí, o termo de referência, o projeto básico, pessoal, é importante só a gente citar aqui que foi esclarecido na instrução que quem é que tem que fazer essa peça? O setor requisitante, porque é o setor requisitante que tem o conhecimento técnico daquele tipo de objeto. Mas, quando a equipe de planejamento fez os estudos preliminares e o gerenciamento de riscos, então, isso vai servir de subsídio, vai ser entregue ao setor requisitante para que ele, com base nessas primeiras etapas, possa elaborar o projeto básico, o termo de referência. E, se o setor requisitante achar
pertinente a modificação desses estudos preliminares ou do mapa de riscos, no gerenciamento de riscos, ele poderá sim modificar. Faz toda a motivação nos autos do processo, porque o motivo da alteração, mas o setor requisitante ele tem esse poder de modificar algo com o qual ele não concorde em relação aos estudos preliminares e ao gerenciamento de riscos, e aí o setor requisitante elabora o termo de referência, projeto básico, e encaminha para o setor de licitações, né? Eu trouxe aqui, pessoal, uma sugestão de roteiro só para facilitar o entendimento, então já tendo visto aqui genericamente quais são as etapas, a gente viu que, então, na etapa de planejamento, uma inovação que nós tivemos seria, então, a implementação, a implantarmos os estudos preliminares e o gerenciamento de riscos antes mesmo de confeccionar o projeto básico ou termo de referência, de forma que estudo preliminar e gerenciamento de risco sejam utilizados como subsídios para a posterior confecção do termo de referência ou projeto básico. Como é que funciona, então, a sugestão aqui de roteiro da instrução normativa para essa etapa interna, para essa etapa de planejamento? Então, a primeira, lá no artigo 21, a gente vai ter o passo a passo, mas a primeira conduta seria o quê? O setor requisitante, assim que nasce a demanda, a necessidade de um objeto, ele vai elaborar um documento que vai formalizar essa demanda. Esse documento, pessoal, vocês conseguem um modelo dele lá no anexo 2 da Instrução Normativa número 5. É uma sugestão. A gente pode alterar, pode colocar outros requisitos, mas uma sugestão, um modelinho para vocês seguirem, está no anexo 2. E ele vai encaminhar o quê? Ao setor de licitações. Então, é o setor de licitação que vai receber. Como já acontece, esse passo não é novidade, isso já acontece normalmente nos órgãos e entidades públicas, apesar de não estar formalmente previsto na legislação, a praxe já é essa, né? Nasce a necessidade, o setor requisitante elabora essa demanda e aí encaminha para o setor de licitações. Depois, pessoal, a autoridade competente para fins de licitação, aí do seu órgão, aí da sua entidade, lembrando que é o seu próprio caderno de competências internos que tem que especificar quem é a autoridade competente para fins de licitação, porque se não houver, será autoridade de maior grau hierárquico aí do seu órgão, aí da sua entidade. Ele vai fazer o seguinte, a autoridade competente, ele vai primeiramente ter que cientificar quem são as pessoas que irão trabalhar no planejamento da licitação. Então, primeiro faz a cientificação dessas pessoas, informando quais seriam as atribuições dessas pessoas, elaboração dos estudos preliminares, elaboração do gerenciamento de riscos, e aí depois que vai designar essas pessoas. Então, as pessoas, antes de serem designadas, elas precisam receber informação do que elas vão atuar, quais seriam as suas atribuições, e aí sim a autoridade competente faz a designação formal da equipe de planejamento. Então, essa é uma grande novidade, porque agora a gente tem a previsão expressa de ter uma equipe de planejamento formalmente designada. Não fica mais, como a gente costuma ver, que acontece aí em 90% dos casos, totalmente em aberto, eles acabam jogando para o pessoal do pregoeiro, comissão de licitação, também atuar na etapa interna. Então, dessa forma aqui, a gente tem respeitado aquele princípio da segregação das funções, quer dizer, uma equipe que trabalha no planejamento, outra que trabalha no julgamento e outra que trabalha na questão de fiscalização e gestão de contratos. Mas é multidisciplinar, de forma que o fiscal ele vai auxiliar, sim, no momento do planejamento, em relação aos quesitos do objeto, que ele possa já ter uma experiência, no momento de elaborar o termo de referência, no momento de elaborar o edital, por exemplo, é a própria equipe de comissão de licitação, pregoeiro, que consegue auxiliar nos requisitos de licitação mesmo propriamente dita, porque eles têm o entendimento do julgamento. Então, acaba sendo uma tarefa multidisciplinar, onde a gente acaba precisando da ajuda de todos os envolvidos naquela contratação. Então, agora, a designação tem que ser formal, a gente sabe exatamente quem vai atuar na equipe de planejamento, quem que vai fazer os estudos preliminares, quem que vai fazer o gerenciamento dos riscos, a gente já tem esse conhecimento, porque eles terão que ser designados formalmente para o desempenho dessas atribuições. Bom, e aí, terceiro passo, né? Depois que essa equipe desenvolver os estudos preliminares, desenvolver o gerenciamento de riscos, trazer o mapa de riscos, concluídas todas essas etapas, a equipe de planejamento vai encaminhar
né, esses documentos para a autoridade competente, e essa autoridade competente vai estabelecer um prazo para que o setor requisitante confeccione termo de referência e projeto básico, com base nos estudos preliminares e no gerenciamento que foi efetuado pela equipe de planejamento. E aí, uma vez pronto o projeto básico, o termo de referência, ele é encaminhado para o setor de licitações. E aí a gente tem posteriormente, então, a divulgação digital, a confecção digital, a divulgação digital e a efetivação da licitação propriamente dita. Então, um grande também benefício que a gente verifica com a instrução é também a adoção das minutas, né, pessoal? Das minutas que já vão ser utilizadas, diminuindo riscos em relação a editais mal elaborados, projetos básicos mal elaborados, termos de referência, atos de dispensa, de inexigibilidade, contratos mal elaborados. Então, a gente utilizando essas minutas e se houver necessidade de não utilizar ou necessidade de alterar, basta justificar nos autos do processo e fazer as devidas adaptações. Ainda, o que a instrução normativa prevê é que antes de enviar todos os documentos da etapa interna para o exame e aprovação da assessoria jurídica do órgão, antes disso, que esses documentos passem por uma análise de legalidade. E aí indicam, inclusive, aquela lista de verificação da orientação normativa SEGES, número 2 de 2016, tem uma lista, né, um checklist que deve ser efetuado. Então, faz o checklist, verifica que se tudo o que é necessário foi contemplado no processo e só depois manda para a assessoria jurídica do seu órgão. Isso é para evitar aí perda de tempo, né? Se não manda para o órgão jurídico, aí volta faltando coisa. Então, já faz o checklist, já verifica se está completo e aí sim manda para a assessoria do órgão fazer o exame e a aprovação de todos aqueles atos. E, por fim, pessoal, como se sabe, não adianta nada a gente ter aqui um planejamento muito bem elaborado, a gente tem uma licitação muito bem elaborada e no momento de fiscalizar o contrato, o fiscal, o gestor não cobrar da contratada todas as obrigações nos termos contratuais. Então, a gestão do seu órgão, da sua entidade também precisa receber o devido adequado treinamento para que possa cobrar da contratada tudo o que for exigido desde o instrumento contratual, do termo de referência, do projeto básico, da minuta do contrato, e o que não for feito, o que for feito em desacordo com as exigências desses instrumentos, ser aberto um processo administrativo, administrador, sancionar aquela empresa, obrigar a efetuar a troca do que foi entregue em desconformidade, a refazer o que foi feito em desconformidade. É com a fiscalização exemplar que a gente consegue, então, chegar no resultado que foi calculado nessa etapa de planejamento, garantido aí o sucesso daquela licitação, daquela contratação. Então, é por isso que eu finalizo essa palestra informando que, apesar da instrução ter uma aplicação obrigatória para os órgãos da administração direta, federal, autárquica e fundacional, é um exemplo fenomenal, fantástico, que serve para todas as esferas governamentais. Nesse caso, se você é de estados, municípios, poder legislativo, judiciário, você terá que elaborar regras, podendo até prever as mesmas regras que a Instrução Normativa número 5, em atos próprios, para que você possa também implementar essas rotinas, esses procedimentos, sobretudo em relação à etapa interna da licitação, se beneficiando com esse planejamento e garantindo um sucesso da sua contratação posterior. Pessoal, não esqueçam de deixar seu like se você gostou aqui desse vídeo, tá? No site www.vianaconsultores.com.br você vai encontrar a nossa grade completa de treinamentos. Quem quiser se aprofundar, se especializar, se profissionalizar nos temas de licitações e contratos, não deixe de participar dos nossos cursos presenciais que a gente realiza em São Paulo ou dos nossos cursos à distância EAD que nós realizamos. A grade de cursos você vai encontrar completa lá no site da Viana e Consultores, e lá, nesses treinamentos, a gente consegue aprofundar muito melhor as orientações e os debates a respeito de todos os temas em relação às licitações. Um grande abraço e nos vemos na próxima palestra.